Bom dia, irmãos. Nós estamos prestes a iniciar o culto das 7 palavras. Durante muitos anos nós temos realizado na igreja esse culto e com a participação dos presbíteros de um modo geral, cada vez que nós íamos ter esse culto anualmente, sorteávamos as palavras da cruz e cada presbítero pregava sobre uma delas, o pastor também, e sempre foi muito edificante para a vida da igreja, um momento que nós separávamos especialmente para estarmos aqui juntos e lembrando toda a obra de Jesus na cruz nesse dia. Como nós não podemos nos reunir para isso, nesse contexto que estamos passando, então nós selecionamos um desses cultos das 7 palavras de 2016 e vamos ministrar agora, passar aos irmãos, e cremos que será de edificação para a vida de cada um. Nesses momentos era de muito aprendizado, cada palavra tem uma aplicação prática à nossa vida, e o nosso desejo é que o Senhor ministre ao coração de cada um de vocês que estarão participando desses momentos. Como eu disse, sempre foi um momento especial. Que Deus abençoe a todos e possamos desfrutar com alegria desse momento. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Nós hoje estamos aqui num culto que é um momento especial. Chamamos o culto das 7 palavras, palavras que o Senhor proferiu enquanto na cruz. Temos feito este culto todos os anos já, há muitos anos nós fazemos. Prestamos este culto a Deus e é sempre a oportunidade de nós relembrarmos esse momento que deve ficar, na verdade, gravado na nossa mente. Devemos, de fato, meditar nesse momento que o Senhor Jesus enfrentou em nosso lugar. E nós louvamos a Deus porque Ele fez isto. Era algo que cabia a nós. Era um momento difícil que estava reservado para o pecador, mas o Senhor, na sua misericórdia, passou ele em nosso lugar. E nós estamos aqui para prestar esse culto e lembrar algumas palavras proferidas por ele enquanto estava vivendo esse momento de agonia, momento de angústia. Vamos iniciar o nosso culto fazendo leitura no livro de Êxodo, capítulo 12, Êxodo 12, vemos aqui o relato de quando o Senhor instituiu a Páscoa, já num prenúncio daquilo que Jesus iria representar para nós. Vamos ler responsivamente do verso 1 até o verso 13 de Êxodo 12. Diz assim o verso 1: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Vamos ler juntos o verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem, irmãos. Na vida de Jesus, nós vemos que o Cordeiro se torna o centro da história. E nós vamos, portanto, orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos dirija nesse momento de culto, que sejamos edificados pela Sua palavra, pelo ensino que ela traz para nós. Vamos nos colocar em pé? Senhor nosso Deus, te agradecemos porque podemos estar aqui juntos, rememorando nesses momentos todo um acontecimento, ó Pai, que é fundamental para a nossa vida, fundamental para a nossa salvação. A morte de Cristo, o teu Cordeiro, aquele que se deu pelos nossos pecados, que foi morto e aplicou toda a sua morte, todo o crédito do sacrifício na nossa conta, Pai. Te agradecemos porque nós temos o perdão dos pecados pela morte do Cordeiro. Te agradecemos, ó Deus, porque nessa condição nós nos sentimos em paz diante do Senhor. Não por causa da nossa justiça, mas da justiça que Jesus alcançou para nós. Te agradecemos por obra tão preciosa. Te agradecemos pelo teu Filho amado que se deu para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos, ó Deus, termos a certeza que estaremos contigo nos céus. Te agradecemos, Pai, por obra extraordinária, por amor imenso, incomparável. Te agradecemos por Jesus Cristo, o Filho amado que se deu por nós. Dá-nos, ó Deus, cada dia um coração mais grato para contigo. Coração, ó Deus, que nessa gratidão se volte mais para Ti, se dê mais para a Tua obra. Que nós possamos, ó Deus, assim como Jesus, em momento algum mediu esforços em tudo aquilo que Ele fez, também nós, não para nossa salvação, mas por gratidão o façamos para Ti, Pai. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesse momento e rogamos a Tua bênção sobre nós. Fala conosco, fala ao nosso coração. Rogamos, agradecidos por tudo, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos, irmãos, ainda em pé, cantar um hino. Rude Cruz, 266. Lembrando, enquanto cantamos, da obra do Senhor realizada em nosso favor.
Nós vamos ter então ministração nesse momento acerca das palavras que Jesus proferiu na cruz, nesse momento de oferta, de sacrifício de si mesmo a Deus. A primeira palavra eu vou chamar o presbítero Moacir. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 23, versículos de 33 a 37, que trata então a respeito da primeira palavra dita por Jesus na cruz. Lucas 23, 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A primeira palavra dita por Jesus na cruz não é por acaso. Assim como tudo no plano e no propósito eterno de Deus é perfeito, a primeira palavra dita por Jesus na cruz não é por acaso uma palavra de perdão. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa claro qual a missão de Jesus no plano eterno de redenção. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em textos como Lucas 5,32, Lucas 19,10, João 3,17, nós podemos ver isso de uma forma muito clara. Se não, vejamos, Lucas 5,32, Jesus diz assim: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 19,10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E ainda lá em João 3,17, a palavra de Deus através do apóstolo João diz o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para que a ponte entre o homem pecador e o Deus Santíssimo fosse restaurada. E Jesus sempre enxergou a verdadeira ou a maior doença do homem. Certamente que o nosso corpo físico precisa de cura, e Jesus nunca desprezou essa nossa necessidade, mas Jesus sabia que muito mais grave do que a doença do corpo é a doença da alma. E por quê? Lá em 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, deixa muito claro o porquê. Diz lá 1 João 2, 16 e 17: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A cura do nosso corpo é importante, e nós queremos ser curados. Porém, se a cura do nosso corpo não vier, nós sabemos que só irá durar durante a nossa existência nessa vida. Vai passar. Na eternidade nós seremos completamente restaurados,
teremos corpos glorificados e não teremos mais a doença física. Mas a doença da alma, essa sim, essa tem consequências eternas. Porque mesmo que haja a cura física, se não houver a cura da alma, a consequência será na eternidade. A doença da alma é o que traz consequências mais graves para o ser humano. Essa sim tem consequências eternas. Por isso, quando Jesus curava as pessoas, quando as pessoas procuravam Jesus e clamavam por cura, Jesus curava primeiro a alma. Jesus curava o físico, mas curava primeiro a alma. Foi o que Jesus fez, por exemplo, com aquele paralítico que havia sido levado por 4 amigos, com muito esforço, sem desistir, com muita perseverança, como tem que ser tudo na nossa vida, com muita perseverança. Aqueles amigos levaram aquele paralítico até a presença de Jesus para ser curado. E lá em Marcos capítulo 2, versículos 9 a 11, relata o que Jesus disse. E Jesus disse o seguinte: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, e Jesus completou, ora para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento, e Jesus veio para perdoar pecados. É interessante, meus irmãos, também que durante todo o seu ministério aqui na terra, Jesus sempre disse, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados, mostrando que de fato Ele era Deus, porque só Deus pode perdoar pecados. E Jesus então, falando isso, mostrava toda a autoridade que Ele tem de ser Deus. Mas quando Jesus estava ali na cruz, diante de uma multidão enfurecida, a mesma multidão que dias antes haviam ovacionado Jesus quando Jesus entrava em Jerusalém, e aquela multidão então, toda eufórica, dizia, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e fazia festa e colocava ramos para que ele passasse, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus estava ali na cruz diante daquela mesma multidão, agora não eufórica, mas enfurecida, não glorificando a Jesus, mas aqueles mesmo pediram que ele fosse crucificado. E Jesus estava ali então diante daquela mesma multidão, diante também daqueles que haviam zombado dele e ainda continuavam zombando, diante dos seus algozes, diante daqueles que o castigaram, diante daqueles que cravaram os cravos em suas mãos e pés, diante daqueles que colocaram sobre Jesus a coroa, uma coroa de espinho, e Jesus estava ali diante daquela multidão. E nesse momento Jesus não disse para eles assim, os seus pecados estão perdoados. O que foi que Jesus fez nesse momento? Versículo 34 diz, Jesus orou e clamou ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou, Jesus clamou pedindo que o Pai os perdoasse. E por que Jesus orou então ao Pai pedindo que o Pai o perdoasse e não ele mesmo disse, perdoados estão os teus pecados naquele momento? Isso a gente pode ver lá em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz o seguinte, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é verdadeiramente Deus, mas Jesus também é verdadeiramente homem. E para que Jesus pudesse então, ali na cruz, pagar o preço dos nossos pecados, para que Ele pudesse nos representar, para que Ele pudesse ser o sacrifício perfeito, definitivo, vicário
era necessário que ele suportasse tudo como homem. Como homem. E foi o que Jesus fez. Jesus era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, só que sem pecado. Jesus, ele sofreu as mesmas tentações que nós, só que ele jamais caiu em tentação, sem pecado. Por isso Jesus foi o sacrifício perfeito. Por isso Jesus foi o nosso representante. Por isso Jesus foi o sacrifício perfeito diante de Deus. Por isso Ele nos perdoou os pecados. Por isso Ele nos justificou diante de Deus. Porque Ele cumpriu todos os requisitos que nós jamais poderíamos cumprir. Até porque já nascemos em pecado. E Jesus, na sua perfeição como homem, Ele cumpriu tudo os requisitos para que Ele fosse o nosso substituto. Jesus mostrou na cruz o que Ele mesmo havia nos ensinado, o que Ele mesmo pregara durante toda a sua vida: perdoar sempre. E Ele perdoou. Ele clamou ao Pai por perdão por aqueles que estavam crucificando. E com certeza, dentre aquela multidão estava o meu pecado, estava o seu pecado, estávamos nós naquela multidão. Jesus sempre nos tem oferecido perdão. Jesus nos perdoou. E quanto a nós? E quanto a mim? E quanto a você? Nós temos obedecido ao Senhor? Será que nós temos perdoado aqueles que muitas vezes aos nossos olhos nos têm perseguido? Será que nós temos obedecido ao Senhor? Ou será que você consegue se lembrar de alguém que você ainda precisa perdoar? Se é esse o caso, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que mesmo diante de todo o sofrimento, um sofrimento inimaginável para nós, porque nós sabemos, meus irmãos, que naquele momento pesava sobre Jesus, homem, os pecados de todo mundo, incluindo os meus e os seus pecados. Pesava sobre Jesus. E diante disso, a oração de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Então, meus irmãos, que nós possamos ter a atitude que o Senhor mesmo nos ensinou com relação ao perdão: perdoar. Que nós possamos buscar no Senhor esta capacidade de cumprirmos este mandamento que Jesus nos deixou. Sabemos que somos perdoados, então a Bíblia diz: perdoe. Que o Senhor nos abençoe e que Ele mesmo nos capacite a olhar para Jesus, sermos gratos a Jesus de todo o coração, como nós o somos, como resgatados, mas que nós também possamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou a respeito do perdão. Amém. A segunda palavra do Senhor Jesus na cruz encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir dos versos de número 39 ao 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir dos versos de número 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra do Senhor Jesus na cruz diz: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Durante o ministério do Senhor Jesus, a sua autoridade foi questionada em alguns momentos, em algumas situações. A sua autoridade foi posta em dúvida. E uma delas, o nosso irmão Moacir já colocou aqui, quando o paralítico foi levado diante dele para que fosse curado, e ali ele perdoou pecados. Mas para que ele pudesse evidenciar sua autoridade, ali ele também efetuou a cura. Porque para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, levanta-te e anda. Em outro momento que o Senhor Jesus também foi questionado a sua autoridade, foi no momento no qual ele vivia momentos de uma certa fragilidade aparente. Foi quando esteve 40 dias e 40 noites no deserto, levado pelo Espírito Santo. E ali ele foi também questionado a sua autoridade por Satanás. Podemos ver isso em Lucas 4, versos 3 e 4. Quando então o diabo se dirige a ele e diz: disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mais uma vez questionado. E ali ele respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, não só das circunstâncias terrenas haveria vida no homem. E ali, nesse seu questionamento, o Senhor Jesus foi se posicionando como o Filho de Deus, foi se posicionando como o próprio Deus, com toda a autoridade para perdoar pecados e para não obedecer o seu maior inimigo. E no momento da sua crucificação não foi diferente. Mais uma vez ele foi questionado, agora sim por homens, de uma forma cruel até. Quando ele estava na cruz, um dos malfeitores, se achegando a ele, naquele momento de dor, diz: não és tu o Cristo? Não é aquele que viria com poder, com glória? Não é aquele que viria para salvar os judeus? Não é aquele Messias prometido? E nesse questionamento ele se coloca como igual, porque estava também sendo crucificado como ele, sendo ele o malfeitor. E ali naquela condição de fragilidade, de uma aparente derrota, porque todo o seu ministério ele evidenciou sua autoridade, mas ali ele estava entre ladrões, ali ele estava entre malfeitores, ali ele estava entre aquela raça que todos desprezavam. E aquele malfeitor, como que zombando, falou: não é tu o Cristo, que sempre falou do reino eterno, aquele que tem autoridade para todas as coisas? E a sua autoridade ali foi questionada. Mas havia também um outro, que ao seu lado, reconhecendo que de fato ele era o Cristo, reconhecendo toda a autoridade que ele já havia exposto durante seu ministério, disse: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, reconhecendo que aquele que estava ao seu lado era o Filho de Deus. E ele reconhecendo também o seu estado diante daquele que estava sendo crucificado. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, eles haviam cometido um ato que merecia a cruz, mas aquele não, nenhum mal havia feito, o Cristo não havia pecado. E aquela cruz representa a necessidade de cada um de nós passarmos por ela. Aquela cruz representa a necessidade de todo homem de passar pela cruz, e vai passar pela cruz. Porque mesmo numa situação de aparente fragilidade, o Senhor Jesus exerceu mais uma vez a sua autoridade. Não uma autoridade para evidenciá-la, mas uma autoridade para executar o juízo de Deus. Quando o Senhor Jesus, naquele momento de aparente fragilidade, se volta para aquele homem que o reconhece como Filho de Deus, sem pecado, e pede ao menos que o Senhor Jesus o lembre dele no seu reino, reconhecendo que ele estaria no reino eterno,
A resposta do Senhor Jesus diz que em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Nesse momento o Senhor Jesus não executa apenas e homologa a sua autoridade, mas executa juízo, que ao mesmo tempo que ele garante a entrada no paraíso eterno, na vida eterna, a um daqueles homens, marginais também, pecadores também, ele executa o juízo eterno, da morte eterna ao outro, que não o reconheceu e muito pelo contrário o desafiou. A cruz de Cristo não veio apenas para marcar com o seu sangue. A cruz de Cristo veio para marcar a nossa vida, como juízo de Deus. Há necessidade que passemos por ela, e todos nós vamos passar. E o Senhor Jesus vai executar juízo através da sua cruz, de estar no paraíso eterno com Ele, ou de estar na morte eterna, assim como outro ladrão na cruz. Meus irmãos, que nós possamos entender e compreender que a cruz de Cristo não é apenas um símbolo de morte e de vida, mas é um símbolo do juízo do Senhor Jesus, a autoridade sobre a terra, a autoridade sobre os céus, a autoridade sobre o inferno. E é Ele quem vai executar o juízo na sua segunda vinda. Que nós, como cristãos, possamos sempre nos rememorar e entender e compreender que ao passar pela cruz, eu vou receber do Senhor Jesus a mesma autoridade de estar com Ele no paraíso, para a honra e glória do seu nome. Amém? Convido o coral, vai estar nos levando a Deus em adoração.
Irmãos, graça e paz, bom dia. A terceira palavra está em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. João 19, 26 e 27. Diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Nós vemos nessa cena, embora tivessem outras mulheres junto com eles, três personagens. João, que é o discípulo amado, indiscutivelmente reconhecido como João. Maria, a mãe de Jesus, e o próprio Senhor Jesus. Nós vemos nesse momento João, alguém que há pouco tempo havia abandonado o Senhor Jesus, se distanciado dele, se envergonhado por conta de tudo aquilo que havia acontecido. Ele e todos os demais apóstolos haviam se distanciado de Jesus, mas nessa hora ele foi o primeiro a se aproximar. Quantos estão longe, blasfemaram contra o Senhor, nessa hora tem a oportunidade de retornar aos pés da cruz. Vemos também Maria. Quanto sofrimento. Quando recebeu o primeiro anúncio de Gabriel, logo se perturbou, mas apesar disso disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que aflição ela teve quando teve seu neném, teve que colocar seu neném em uma manjedoura, lugar onde os animais comiam. Quanta dor foi saber que o próprio Herodes estava perseguindo o seu filho. Que transtorno ter que ir até o Egito, passar um bom tempo lá. Que dor deve ter sido ver seu filho sendo desprezado por toda a nação, sendo odiado, sendo perseguido, sendo caluniado, batido e sendo levado à cruz. E que dor deve ter sido essa, ter seu filho diante dos seus olhos, pregado numa cruz, agonizando as dores de sua morte. Se Jesus foi um homem de dores, certamente sua mãe foi uma mulher de dores. E vemos Jesus. Como Jesus era perfeito. Perfeito Deus e perfeito homem. Ele estava ali cumprindo a maior missão de todos os tempos, fazendo o que ninguém no mundo poderia fazer. Ele estava ali suportando a ira do Pai contra o pecado. Ele estava ali realizando a maior missão, a maior obra em favor do povo de Deus. Mas isso não o eximiu de manifestar sua afeição, seu cuidado natural com a sua mãe. E aqui está uma advertência para mim, e certamente para vocês também. Nem a maior missão do mundo nos desobriga do cuidado com os nossos pais. Podemos fazer o que for mais importante, estarmos envolvidos em obras do reino de Deus, enfim, em qualquer lugar do mundo, mas nada vai nos desobrigar dos cuidados com os nossos pais. E certamente não sou eu só que falho nisso. Nós estamos aqui reunidos como pecadores que quebram ou quebraram muito o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Temos 3 desafios aqui, um para cada personagem. Para as mães há um grande desafio aqui. O desafio é olhar para Cristo, a fim de encontrar nele a razão da sua existência e a razão da sua maternidade.
Encontrar em Cristo a alegria do seu viver, encontrar no Senhor Jesus a razão pela qual você é mãe. E esse é um grande desafio para as mães, eu imagino. Porque os olhos das mães, como é natural, estão voltados aos cuidados com seus filhos. E o amor da mãe para com seu filho é algo que não se pode descrever. Contudo, a sua alegria, a razão da sua existência devem estar no Senhor Jesus Cristo. E somente nele. Esse é um grande desafio às mães. Mas há um desafio também aos filhos, que é seguir o exemplo de Jesus e honrar os seus pais até o fim. Esteja fazendo o que estiver fazendo, esteja morando onde estiver morando, honrar, cuidar, proteger os seus pais. Ah, que grande desafio é obedecer o 5º mandamento. Mas há um desafio também a todos em geral, olhando pela perspectiva de João. Meus irmãos, se o Senhor nos colocar como cuidadores, assim como fez com João, ou nos colocar sob os cuidados de alguém, assim como Ele fez com Maria, sua mãe, aceitemos de bom grado. Olha que grande desafio. Quantos crentes na história já não trouxeram para suas casas pessoas que pouco conheciam para cuidar dessas pessoas, e hoje não vemos mais isso. Cada um no seu canto, cada um na sua casa, sem se importar com nada. E quando o Senhor coloca diante de nós alguém que Ele quer que nós cuidemos, nós simplesmente nos afastamos. Que grande desafio é seguir o exemplo de João. Vimos uma advertência, alguns desafios e, por último, um encorajamento para todos nós. Meus irmãos, Jesus é o Redentor dos que falham em cumprir o 5º mandamento. Jesus é o Redentor dos que falham em obedecer os comissionamentos, as ordens do Senhor Jesus. O Senhor é o Redentor. Graças a Ele, porque ainda quando nós falhamos ao obedecer o seu chamado, ao cumprir o 5º mandamento, graças a Ele nós temos o perdão, como já foi dito. Ele é o nosso Redentor. Ele morreu na cruz justamente pelos filhos ingratos e rebeldes como eu e você. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para desviar a ira de Deus. Porque o só irar-se no coração contra os nossos pais já é motivo de condenação. Mas Ele suportou toda aquela dor para nos resgatar, nos tirar dessa condenação. Portanto, encorajamento. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, como filhos, como mães, como crentes em geral, nós temos um Redentor que quer redimir, quer restaurar, quer transformar as nossas vidas, porque Ele não só morreu, mas ressuscitou e vive eternamente e está aqui, presente. Quarta palavra de Jesus na cruz encontra-se em Mateus, capítulo 27, dos versículos 45 a 49. Na realidade, a descrição da ocasião em que Jesus proferiu a quarta palavra. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo.
Então, a quarta palavra da cruz é Eli, Eli, lama sabachthani. Meus irmãos, a morte de Jesus Cristo foi algo tão terrível que a própria criação responde a esse aspecto. A atrocidade feita contra o próprio Criador encarnado, Jesus Cristo, que embora a segunda pessoa da Trindade, e sabemos que as pessoas da Trindade são indissolúveis, elas não se separam, elas não se manifestam isoladamente. Onde está um, estão os três. O ato criador também é de Jesus Cristo. Sem Ele nada do que se fez, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é Deus. Portanto, a própria criação diante daquela situação se enegrece. Quando o Criador aproxima-se do seu suspiro final, por volta da hora nona, e desde a hora sexta, que é por volta do meio-dia, até a hora nona, que é às 3 da tarde, Jesus percebe que sua vida se esvai. Então ele clama: Eli, Eli, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, esse é o verdadeiro motivo, a verdadeira causa da agonia de Jesus no Getsemane, que ocorreu no dia anterior. Jesus, quando chegou a suar sangue, depois foi amparado pelos anjos ali no Getsemane, prestes a ser preso, ele antevia a agonia da cruz. Mas não era apenas os sofrimentos físicos, mas o desamparo do Pai. Era o rompimento, ou seja, experimentar o inferno naquela cruz. Mas é importante, irmãos, que nós não devemos entender que o inferno não é um lugar em si, mas sim uma condição. O inferno é a condição de ser condenado por Deus sem possibilidade alguma de reversão. E foi exatamente isso que Jesus experimentou. É por isso que essa é uma das narrações da Escritura em que Jesus não se dirige a Deus como Pai. Em todas as outras ocasiões, sempre que ele se dirige a Deus, ele se dirige como Pai. Em algumas oportunidades com mais intimidade, Abba, Pai. Mas aqui ele diz, Deus meu, porque ele não estava, meus irmãos, na simples condição de filho. Ele estava assumindo a representatividade de todos nós, os eleitos de Deus. Ele estava como nosso representante sendo condenado ali ao inferno. Ele estava assumindo a culpa que era de cada um de nós. Nós sabemos que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive do inferno. O diabo não é o que manda no inferno, muito menos ele está lá, pois se ele estivesse lá, de lá ele não sairia. Temos que esquecer aquela visão lúdica, aquela visão medieval de um ser chifrudo segurando um tridente e reinando através do inferno. Ele não está lá, o diabo não está lá. O Senhor, que é o Senhor absoluto de todos os lugares, usa o inferno, faz daquele lugar sua prisão, sua masmorra, um lugar de punição. Jesus, portanto, naquela cruz, ele experimenta o desfavor do Pai. Nessa terra, embora nos pareçam alguns momentos, embora pareçam até infernais, e alguns dias parece que todas as coisas dão errado, e alguns de nós chegamos a dizer, que inferno é esse dia? Isso não chega nem de perto a ser aquilo que é realmente o inferno. Porque em todos os nossos dias, a pessoa mais malvada, aquela que pratica a maior iniquidade, nesta terra ainda conta com a graça comum de Deus. Mas o inferno, que é apenas a presença punitiva, Deus está ali aplicando o seu juízo, não há nenhum momento de menor pálida alegria. É isso que Jesus está experimentando como nosso representante, carregando cada um dos nossos pecados, a culpa e a condenação do inferno. Ele diz ao Pai, Deus meu,
por que me desamparaste? Uma agonia profunda da alma. Meus irmãos, sabemos que o sofrimento humano não é apenas físico. Nós sofremos também profundas agonias de alma. E ali Jesus não assumia apenas as dores do corpo, mas também as dores da alma. Não quero com isso diminuir o sofrimento de Jesus, que foi terrível. A gente viu a descrição dos outros irmãos e vamos ver ainda algumas outras descrições do sofrimento que Jesus teve naquela cruz maldita. Certamente o abandono do Pai foi o motivo de Jesus suar sangue, de suas lágrimas naquele dia no Getsêmani. Por isso ele até exclama: se for possível, passa de mim esse cálice. E quando ele fez isso, ele fez em meio a lágrimas. Como diz o autor aos Hebreus, que com súplicas e lágrimas se dirigiu ao Pai. Quando Jesus clama Eli, Eli, os judeus que estavam próximos entenderam que ele clamava por Elias. O som, a fonética de Eli, Eli, Eloi, Eloi, parece muito com o nome do próprio Elias. E considerando que o próprio Jesus estava afetado, a pronúncia dele devido a tanta tortura, por ser esbofeteado, por tantas situações que ele passou durante aquela noite e durante aquela manhã, poderia haver realmente essa confusão. A esponja que foi usada, a gente viu a descrição no capítulo 27, não era um ato de misericórdia, mas um ato de escárnio, de deboche, por parte daqueles que presenciaram aquela cena. O vinagre ou um vinho de péssima qualidade, que era usado como uma espécie de anestésico, ele prolongaria o sofrimento de Jesus, por causa daquelas palavras. Eles queriam prolongar, eles queriam saber e entender exatamente se era isso mesmo que Jesus estava fazendo, clamando por Elias. E Elias era um personagem conhecido dos judeus, um personagem escatológico. Havia a ideia de que haveria a volta de Elias. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz que Elias veio, né? O personagem de Elias veio na pessoa de João Batista, mas isso não foi reconhecido pelos judeus. O dia mais terrível também era o dia mais importante, porque naquele dia, aquele sacrifício de Jesus, nós alcançamos a nossa salvação. O dia da crucificação, aquele momento, era o dia de, pelo menos, nós estamos falando da pessoa de Jesus, mas foi o dia de 2 malditos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, citando a lei do Pentateuco. E diz que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Esse é o maldito Jesus. Mas há também outro maldito, Judas. E a história de Judas ocorre poucos momentos antes de toda essa situação. E vale a pena lembrar, irmãos, que a pena de morte que era aplicada pelos judeus não era essa, não era a crucificação. Tanto o enforcamento quanto a crucificação não era uma pena de morte aceita pelos judeus. Aliás, a crucificação também não era uma pena recorrente dos romanos. Vinha desde o período da Pérsia, absorvido pelos gregos e depois repassado para os romanos, que durante o seu império a utilizavam como pena de morte. Porque a exposição de um morto era caracterizado como maldição para o povo de Deus, para o povo judeu. Por isso que era utilizado como pena de morte a lapidação, o apedrejamento. Porque era uma forma de, inclusive, encobrir aquele que morreria por essa pena. Jesus se entrega naquele madeiro, naquela cruz, em nosso favor. Judas, ele se entrega, conforme a descrição que nós temos lá em Atos, capítulo 1, que nós vemos uma descrição que vai falar que, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se por meio dela, e em todas as suas entranhas se derramaram.
Então a narrativa de que Judas se pendurou em um madeiro, mas alcançando maldição tão somente para si. Aquela maldição de Jesus na cruz, se expondo no madeiro, alcança para nós salvação. E salvação eterna. Por isso, apesar do momento triste, quando nós olhamos para aquela cruz, a descrição daquilo tudo que aconteceu com Jesus, apesar de toda a tristeza, irmãos, é motivo para nós de grande alegria. Porque ali naquela cruz, Jesus para nós alcançou a salvação. Amém. Convido o Ministério de Louvor que vem à frente.
Jesus ficou pendurado lá no madeiro 6 horas. E me coube aqui a quinta palavra. A quinta palavra de Jesus está lá no Evangelho de João, capítulo 19, 2 versos, 28 e 29. João 19, 28 e 29 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isope, lhe chegaram à boca. Queridos, neste texto bíblico, nós percebemos que ele não tem mais muito tempo de vida. As sombras que envolviam o Calvário estavam se dissipando, estavam desaparecendo. E a luz do sol voltava a brilhar. E nesse transe de trevas e luz, nós ouvimos de repente o seu clamor, o seu lamento: tenho sede. E os soldados colocaram um pouco de vinagre em seus lábios. Por que será? Por que você acha que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as fontes de água, pede de beber a pobre criatura humana? O que será que está por detrás deste clamor? É preciso entender primeiro que a morte de cruz era uma morte cruel, uma morte sanguinária, preparada para os piores marginais. E quando eu falo em marginais, meus queridos, por favor, não pensem nos outros, não. Hoje eu peço que Deus me ajude a enxergar-me a mim mesmo. Porque quem merecia morrer naquela cruz era eu, éramos nós. A Bíblia é bem clara ao dizer que o salário do pecado é a morte. Quem peca merece morrer. E quando volto os olhos para a história da minha vida, não tenho muita coisa para apresentar a Deus. Não se trata somente do que eu fiz, mas principalmente do que eu deixei de fazer. Por tudo isso, quem merecia morrer na cruz do Calvário era eu e não Jesus. Mas Ele me amou de tal maneira que deixou sua glória celeste e veio a este mundo ocupar o meu lugar e morrer por mim. Por que você crê que Deus do universo, Criador de todas as fontes de águas, morre numa cruz miserável, suplicando por um pouco de água? E aqui está escrito, meus queridos, com sangue, o maravilhoso amor de Deus pela raça humana. E para entender isto, precisamos saber que o que Deus mais quer é viver em comunhão com o ser humano. Mas o homem sempre fugiu do seu Criador, sempre escondeu-se da presença do Deus. Assim disse, desde lá do Éden, quando Deus chegou ao jardim aquela tarde, o que mais entristeceu, o que mais doeu o seu coração, não foi o fato dos seus filhos terem comido o fruto,
mas foi o fato de que os seus filhos não corriam mais para os seus braços como as outras vezes. O filho querido agora tinha medo do pai, o filho se escondia. O inimigo quer colocar na nossa mente que Deus é mau, está sempre com uma varinha na mão querendo nos castigar, e isso gera um temor. Adão e Eva se esconderam. Queridos, Deus não pode suportar que os seus filhos vivam longe dele. Ele nos criou para vivermos uma vida maravilhosa de comunhão com Ele e com os outros. Não pode suportar que seus filhos fujam dele apavorados. O inimigo colocou medo à nossa mente. O pai vem, o filho foge, o Criador se apresenta e a criatura se esconde. O pai quer abraçar e o filho entra em pânico. O que fazer diante desse quadro? É preciso que Deus se faça homem para alcançar o homem. E na pessoa de Jesus, Deus se torna homem a ponto de dizer: tenho sede, tenho sede. Um dia Jesus foi a uma cidade chamada Samaria. A palavra diz que ele se encontrou com uma mulher prostituta. E a Bíblia também não relata o nome dessa mulher, simplesmente a chama de mulher samaritana. E o texto mencionado aqui nessa passagem diz que Jesus apresentou-se perto do poço, olha, presta atenção, perto do poço, cansado da viagem, para esperar aquela mulher. Deus não se cansa e nem se fatiga. Por que será que Jesus se cansou? Por quê? Jesus se cansou para alcançar o ser humano. E que tipo de ser humano? Será que você tem o direito de pensar que para você não há saída? Se Jesus deixou tudo para se cansar, ter sede e morrer como um marginal pregado na cruz, o teria feito se você não valesse nada? Você acha que tem o direito de pensar que não há saída para o seu caso porque está afundado no mundo das drogas? Acha que o seu direito de pensar que Jesus não ama porque você está um pobre alcoólatra, sem personalidade, sem respeito próprio? Acha que tem o direito de pensar que Deus não o ama por causa de tudo isto? Amados, queridos, Jesus deixou tudo, veio morrer neste mundo, porque eu e você somos importantes, mesmo diante do nosso caráter corrupto, mesmo diante do nosso temperamento mau. Eu digo, nós somos a coisa mais preciosa para Jesus nesta vida. E é por esse motivo que ele morre lá na cruz. É por esse motivo que Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as fontes d'água, pede de beber. Outro princípio importante desta mensagem é que a morte de Cristo na cruz não deve encher o nosso coração de tristeza, mas de esperança. De esperança. Sabe por quê? Porque o clamor: tenho sede, tenho sede, não foi somente o grito da necessidade humana de Jesus, mas também foi o grito da vitória. Eu vou encerrar contando uma pequenina história aqui, para não fugir do costume. Um atleta, presta atenção, um atleta que participava ou que participa de uma corrida e que está com os olhos fixos na meta, não se lembra da dor, não se lembra que tem necessidade, que tem sede,
somente quando atinge o seu objetivo. E é que as necessidades físicas passam a ter importância. O atleta só bebe um copo de água quando chega ao alvo. Queridos, na cruz do Calvário, Jesus tinha uma meta: salvar o ser humano. E Jesus superou a dor, a fome e a sede, superou tudo para conquistar a meta. O fato de Jesus lembrar-se que estava com sede me diz uma coisa importante: ele tinha completado a sua missão, chegou à sua meta. Quando ele disse: tenho sede, queria dizer, já fiz o que era preciso para salvar o homem, consegui meu objetivo, alcancei a meta, agora dá-me água, porque cheguei ao alvo. Sabe que princípio extraordinário, meus queridos? Encerra tudo isto, que a nossa vitória já está garantida, que a nossa salvação é fato concretíssimo. Amém? A dívida da minha culpa foi paga quando ele disse: tenho sede, tenho sede. A vitória é nossa por causa dessas palavras. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém? Vamos então para a sexta palavra proferida pelo Senhor Jesus na cruz. Se encontra no mesmo, junto aí ao texto lido pelo presbítero José Luiz, João 19, 28 a 30. Diz o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de hisopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. No grego, a palavra que os irmãos sempre ouvem nesse dia é tetelestai. Está pago. É isso que Jesus disse. Quando nós pensamos na redenção, na história da redenção do homem, ocorrida na terra de Israel, no lugar situado, conhecido por nós geograficamente, nós temos que elevar a nossa ideia bem além disso. Na verdade, a história da redenção do homem teve o seu início na eternidade. Na eternidade, Deus planejou a salvação do homem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 em diante, Pedro escreve o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como o sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes da fundação do mundo, Deus havia planejado a redenção do homem. Antes da fundação do mundo, já havia se estabelecido como isso iria acontecer. Mas Deus não planejou somente o modo, ou o local, a ocasião em que tudo se daria. Nós vemos que Deus, através dos profetas, foi anunciando o que ia acontecer. Miqueias, por exemplo, anuncia o lugar que Jesus iria nascer, dizendo: e tu, Belém Efrata, não és
menor do que as que tem milhares de Israel. Miqueias já dizia que ele ia nascer em Belém, lá em Miqueias capítulo 2. Isaías já fala sobre que a virgem daria luz, referindo-se a Jesus. Isaías também fala acerca da intensidade do sofrimento que o Messias, que aquele que viria, iria passar. Davi também descreve no Salmo 22 a agonia, o sofrimento que Jesus iria sofrer nessa terra. Tudo estava planejado. Mas o plano de Deus com respeito à redenção vai além do local, da ocasião, do modo como tudo iria se dar. Dentro do plano de Deus da redenção, nesse plano ele incluiu também uma escolha, a escolha dos eleitos, a escolha daqueles por quem Jesus viria morrer. Jesus veio tendo ciência de todas as coisas. Ele sabia que o seu sacrifício ia ser suficiente, ia ser eficiente para salvar todos aqueles que na eternidade Deus estabeleceu. Ou seja, ele viria para salvar aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Jesus tinha consciência disto e orou particularmente por esses por quem ele veio morrer. Na oração sacerdotal, pouco antes da sua crucificação, pouco antes desse momento, desse dia difícil, nós vemos aqui na sua oração, no capítulo 17 de João, versículo 9, Jesus declarando o seguinte: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, por quem ele iria morrer. Não é alguma coisa que eu vou morrer e vamos ver se alguém vai crer, vamos ver quem vai aceitar. Não, Jesus sabia exatamente, ele sabia da sua vida, ele tinha o seu nome em mente quando ele se sujeitou a tudo aquilo que ele passou. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É por esses que eu rogo, é por esses que eu clamo. Paulo confirma isto quando escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Paulo louva e exalta a Deus por isso também. Bendito, Efésios 1, 3 e 4, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mas todo resgate tem um preço. Todo resgate tem um preço, e o nosso não poderia ser diferente, exceto por um particular. O texto que nós lemos lá da primeira carta de Pedro, revela isto. Pedro tem consciência do preço desse resgate. Pedro escreve dizendo, sabendo, no capítulo 1, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço do seu resgate, do meu resgate. O próprio Deus encarnou, o próprio Deus se fez homem e comprou as nossas vidas com o seu próprio sangue. É esse o preço. Sangue.
Não sangue de um homem como nós, de um pecador como nós, mas o sangue daquele que é o Senhor, que é o autor da vida. Esse foi o preço que Jesus pagou para que você tenha vida eterna. O precioso sangue, o sangue de Cristo, o sangue derramado na cruz, foi o pagamento pela sua culpa, pela minha culpa, pelos meus pecados. Isaías escreve o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os nossos pecados, nossa falta de honra aos pais, como foi falado, e tudo mais que você possa imaginar, tudo isso, as nossas mazelas, a nossa maldade do coração, as nossas omissões, as nossas reações tão condenáveis, tudo isso caiu sobre Jesus, tudo isso caiu sobre ele. Por cada um desses pecados ele sofreu, derramou seu sangue. Isaías também diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A iniquidade de todos nós fez cair sobre ele. E ele tinha consciência disto. Ele tinha consciência da eficiência daquilo que ele estava fazendo. É por isso que ele pôde declarar aqui: está consumado, está pago, está pago. Você não tem, nem ninguém tem o que fazer pela salvação. Você não precisa fazer nada para a sua salvação. Jesus fez tudo o que era necessário. Realizou toda a obra necessária para a nossa salvação, ele realizou. Tudo que era preciso pagar, ele pagou. É isso que essas palavras dizem para nós: está consumado, está pago. O que nós precisamos diante disso? Primeiramente, crer que ele morreu pelos meus pecados, crer que eu tenho salvação, crer que eu não sou condenado, mas condenado pelos meus pecados, porque Jesus Cristo morreu pela minha vida. É isso que ele está afirmando. Esse é o convite a todo pecador. Devemos primeiramente crer. Juntamente com isso, devemos ser agradecidos. Devemos ser agradecidos sem medida, diante daquilo que ele realizou. Um resgate pago com o seu próprio sangue. Está pago. Você está livre em Cristo Jesus. Você está perdoado em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê consciência, que o Senhor coloque no nosso coração a fé e a gratidão necessária diante destas coisas. Vou chamar o Ministério de Louvor mais uma vez. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste.
presbítero Cláudio está ausente, está trabalhando. Então nós temos aqui mais uma palavra. A sétima palavra, a última palavra proferida por Jesus na cruz. O registro está em Lucas 23, 44 a 46. Podemos ler até o 49. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Entre outras coisas, o texto nos mostra que a morte de Jesus foi marcada por dois sinais extraordinários, miraculosos. Primeiro, o sol se escureceu durante 3 horas. Durante 3 horas houve trevas. Tudo ficou no escuro. Todo aquele período, da hora sexta até a hora nona, o sol se escureceu. Um outro fato extraordinário, miraculoso, é que o véu do templo era um véu espesso, era um véu onde entrava apenas o sumo sacerdote uma vez por ano para ministrar. Esse véu rasgou-se de alto a baixo, rasgou-se pelo meio. E estes dois fatos impactaram aqueles que estavam presentes naquela hora da cruz. Em qualquer ocasião eles poderiam apenas gerar simplesmente um temor diante daquilo que a natureza estava fazendo. Talvez no outro dia qualquer, se o sol escurecesse, ia ser apenas uma coisa incompreensível. Mas diante do que se passava naquele lugar, não havia como desvincular estes acontecimentos daquilo que estava acontecendo com Jesus. Não tinha como desvincular isso. Certamente, quando o sol escureceu, eles começaram a olhar diferente para aquela cena, para aquela situação que estava acontecendo. Tomar conhecimento do véu do santuário rasgado deve ser alguma coisa que também impactou. O que está acontecendo? Jesus está lá, o homem Jesus está lá crucificado. A terra escurece, o véu se rasga de cima a baixo. Nós vemos que a própria consciência dos que estavam presentes ali foi abalada por esses fatos. Diz aqui o verso 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Não tinha como desvincular esses fatos miraculosos acontecendo do que estava acontecendo também ali no Monte do Calvário. Não tinha como separar essas coisas. No verso 48 também fala sobre as multidões, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Eles começaram a perceber aquelas coisas acontecendo, mexeram com eles, levou eles a associarem aquilo que estava acontecendo no Calvário. E é curioso, no versículo 49, Lucas, que é muito detalhista nos seus registros, ele colocou entretanto, ou seja, diante desse impacto que eles sofreram, o centurião, as multidões, entretanto, diz ele,
todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Eles permaneceram observando, o povo lamentando, centurião também impactado, reconhecendo, e aqueles que eram os discípulos, os conhecidos de Jesus, permaneceram ali. E é após estas situações todas, esses acontecimentos todos, que Jesus profere as suas últimas palavras. Então Jesus, diz o verso 46, clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras são, na verdade, como que um eco de toda a vida de Jesus. Jesus teve toda a sua vida entregue a Deus. Desde o seu nascimento, o seu crescimento, ele sempre teve a sua vida entregue nas mãos de Deus. Diferente de nós, que entregamos, eu entreguei minha vida para Jesus. É isso que nós falamos. Mas será que realmente temos a nossa vida entregue nas mãos dele? Será que o nosso amor pela palavra, como ele tinha, o nosso amor, ele pela sinagoga, nós pela igreja, quantas vezes somos negligentes? E quantas coisas nós deixamos de fazer e nem nos sentimos pesarosos com isso, nem nos afeta, deixamos de fazer, somos negligentes, fazemos do nosso jeito quando nós queremos e nem nos sentimos nem sentimos um pouquinho de remorso por causa disso. Jesus teve toda a sua vida entregue nas mãos de Deus. E o único momento em que ele sentiu o peso do seu ministério, da sua missão, em que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele também acrescentou imediatamente: contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Era toda uma vida entregue nas mãos de Jesus, foi obediente até a morte. Isso está lá em Filipenses. Foi obediente até a morte. E esse A tem uma crase, não quer dizer que ele foi obediente até o fim, mas ele foi obediente até para morrer. Ele entregou a sua vida, literalmente entregou a sua vida. Em outra ocasião ele disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou e tenho poder para reaver. Uma vida entregue nas mãos de Deus, uma vida entregue ao Senhor. É verdade que um dia nós também entregaremos o nosso espírito a Deus, por certo não espontaneamente como Jesus. Jesus diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lá no livro de Eclesiastes diz: e o corpo volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Nosso espírito voltará às mãos do Senhor, mas não será entregue provavelmente como Jesus entregou nas mãos do Senhor. A questão que nós precisamos pensar diante desse texto, as lições que podemos tirar é: será que a nossa entrega do Espírito a Deus, que um dia vai acontecer, será um eco da nossa vida também? A entrega de Jesus ao Pai, do seu Espírito, era um eco da vida dele. Ele teve toda a sua vida entregue ao Senhor. Mas e nós? Ou será só uma situação inevitável? Lógico, meu espírito vai para Deus porque tem que ir, porque senão eu seguro ele comigo para sempre aqui, jamais vou me deixar morrer. Como será a nossa vida?
As últimas palavras de Jesus têm a ver com o modo como ele viveu. Está associado à maneira como ele passou todos os seus dias nessa terra. Era apenas um complemento. Já entreguei a minha vida totalmente, agora toma também meu espírito. Nas tuas mãos entrego. Ao considerarmos hoje sobre o texto, o que nós precisamos pensar é que nós, ainda que inconscientes do momento final da nossa vida, ainda que inconscientes disso, nós não sabemos, nós podemos refletir hoje sobre quais serão nossas palavras. O que será que nós vamos proferir se houver essa oportunidade? O que você vai dizer? Nós poderíamos lembrar algumas palavras que marcaram, vida de alguns. Nós não sabemos as últimas palavras de Paulo, não sabemos, mas nós sabemos de uma ênfase que ele teve na sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não sei o que você, o que eu vou dizer. Não sabemos nem quando chegará esses momentos derradeiros da nossa vida. Jesus tinha consciência do seu. Mas nós podemos refletir hoje, não só no que nós vamos dizer, mas se nós vamos viver em coerência de acordo com aquilo que nós pretendemos dizer. Geralmente o último discurso de alguém que percebe chegar ao seu fim é sempre um discurso bem pensado, é sempre um discurso bem refletido. Mas nós somos convidados não só a pensar no que nós vamos dizer, mas se a nossa vida será coerente com aquilo que nós gostaríamos de dizer. Talvez eu não tenha combatido o bom combate até aqui como eu devia, mas eu posso começar hoje um novo modo de vida, uma nova maneira de encarar a minha fé, a minha confiança em Deus, a minha entrega de vida ao Senhor. Posso começar hoje a viver completamente diferente. O que nós vamos dizer? E mais que isso, como nós vamos viver até lá? As últimas palavras de Jesus estão coerentes com toda a sua vida. Que nós, irmãos, também possamos ter palavras bem pensadas, coerentes com a nossa vida, com uma vida entregue a Deus. Nosso espírito certamente voltará para Deus, mas a vontade de Deus é que o nosso espírito, nosso coração esteja entregue em suas mãos hoje. Não apenas palavras, quem sabe bonitas, quando nós percebemos que a nossa hora está chegando. Que Deus nos ajude. Chamar o coral da igreja. Oh, que grande
nós possamos neste dia estar meditando no maravilhoso amor de Jesus por nós. Amor que nós não merecemos, somos indignos, mas o Senhor, desde a eternidade, decidiu nos amar com amor eterno. Um amor que não acaba, um amor que não diminui, um amor que não passa por altos e baixos, o amor verdadeiro, o amor de Deus. Vamos, irmãos, nos colocar em pé, vamos orar. Pedir ao reverendo Natan que venha à frente e nos conduza nessa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós chegamos ao fim de mais um culto que prestamos ao Senhor e nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de numa manhã, ó Deus, estar reunidos como igreja para relembrarmos a tua obra em nosso favor. Ó Deus, tantas coisas ouvimos, tantas coisas que nós já sabíamos, outras que talvez ainda não tínhamos refletido bem, mas que, ó Deus, por meio de tudo isso, Pai, o Senhor tenha trazido ao nosso coração, ó Deus, edificação, Pai. Que o Senhor, ó Deus, no seu infinito poder, na sua graça, não permita que nós passemos por oportunidades como essa, alheios, indiferentes, mas que sejamos de fato transformados pelo teu santo poder. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo sacrifício que Ele fez, pelo valor que Ele adquiriu para nós. Deus, é verdade que por sermos criados à imagem e semelhança do Senhor, nós temos, ó Deus, um grande valor na criação, mas, ó Deus, nada se compara ao que recebemos por meio do Senhor Jesus Cristo. O perdão dos nossos pecados, recebemos sobre nós a tua justiça, justiça que jamais conseguiríamos por nossas próprias obras. O Senhor depositou em nossa conta, o Senhor, ó Deus, creditou em nós a tua justiça. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje, pela fé, nós podemos ter segurança de que estaremos contigo no paraíso. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, não são as nossas obras que nos apresentam diante do Senhor, mas a oferta que o Senhor mesmo fez. Ó Deus, nada que nós possamos fazer vale alguma coisa, mas o que o Senhor fez vale tudo. Nós te agradecemos, ó Deus. Abençoa os meus irmãos, abençoa a mim, as nossas famílias, que neste dia nós, ó Deus, reflitamos de modo especial em tudo isso, Pai. E, ó Deus, no domingo, onde nós comemoraremos também a ressurreição do Senhor, que nós estejamos com o coração voltado a Ti, Pai. Nós estejamos com o nosso espírito agradecido, Pai, e disposto a Te servir com todo o nosso ser, durante todos os dias da nossa vida, como fez o Senhor Jesus aqui. Ajuda-nos, Pai, em tudo isso, Senhor. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.